Hoje a tarefa do dia 7/4, tá? Vamos falar sobre aquela lista que eu passei para vocês sobre o Enem. Essa listinha aqui. Então, bora lá. Primeira questãozinha, nós temos aqui a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento de temperatura do ambiente leva ao aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos na variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Bora lá, vamos discutir essa questão. Primeiro, nós estamos falando aqui de uma questão, a questão número 1, ela é uma questão de dilatação volumétrica, relembrando, variação do volume é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a nossa variação de temperatura. Lembrando, então, quando eu aumentar a minha temperatura, então, se eu aumentar a temperatura, o meu volume também vai aumentar, vai ter uma variação de volume. Aqui ele fala pra gente que se eu abastecer esse carro numa hora mais quente do dia, eu vou acabar comprando mais massa de combustível. E isso não é verdade. Por quê? Pensa comigo. Vamos lembrar desse conceito da química. Densidade é igual a massa por volume. Se eu aumento a minha massa, se eu aumentar a minha massa de combustível, eu estaria comprando uma quantidade, por exemplo, assim, se o combustível, em vez de ser vendido por litros lá no posto, fosse vendido por quilos, então eu poderia comprar 1 quilo de combustível, 2 quilos de combustível, não ia importar o volume, certo? Mas aqui no caso, quando eu estou falando um dia quente, o meu volume vai estar maior. Dessa maneira, a minha densidade do combustível vai estar menor. Eu vou comprar uma massa de combustível menor do que normalmente eu compraria. Então, não é vantagem eu abastecer esse carro no horário mais quente do dia. Se pensar em termos, então, monetariamente, é mais vantagem eu abastecer esse carro no horário mais frio. Por quê? Eu vou comprar um combustível mais contraído. Ele estando mais contraído, eu vou ter uma massa maior, então eu vou fazer com que esse combustível renda melhor no meu carro. Número 2, abastecendo com temperatura mais baixa, você estará comprando mais massa de combustível para cada litro. Exatamente o que eu acabei de comentar. Se eu abastecer num horário mais frio do dia, por exemplo, de manhã bem cedinho, ainda mais se for depois de uma noite, poderia acontecer isso. 3. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Sim. Por que estaria resolvido? Porque você ia chegar lá e comprar 1 quilo de combustível, 1 quilo de gasolina, independente se nessa situação o volume ia ser maior ou menor em relação àquele horário do dia. Então, tem a opção 1 e 2 corretas. A nossa alternativa certa nessa situação é a questão letra E. Seguindo para a nossa questão número 2. Bora lá, número 2. Na número 2, nós temos aqui a dilatação dos materiais em função da variação da temperatura. É uma propriedade física bastante utilizada na construção de termômetros, como ilustrado na figura, construídos a partir de lâminas bimetálicas, como as ilustradas na figura 2, na qual são indicados os materiais A e B, antes e após o aquecimento. Com base nas leis da termodinâmica e na dilatação dos sólidos sobre a influência da temperatura variável, conclui-se que, letra A, a lâmina bimetálica vai se curvar para a direita caso o coeficiente de dilatação linear do material B seja maior do que o coeficiente de dilatação do material A. Vamos lá, para quem não lembra, o que seria essa lâmina bimetálica? A. Nós temos lá o objeto. Uma lâmina bimetálica, ela é muito usada
em residências, em ferros, tá? Aqueles ferros que você está passando roupa, aqueles tradicionais, quando está passando roupa, você escuta um tec, aí depois você escuta um tec de novo, que está ligando e desligando, ele tem um termostato. O termostato funciona assim, a questão falou. Então, nós temos aqui uma lâmina bimetálica, são duas lâminas de metais diferentes que são coladinhos um no outro. Se a lâmina A dilatar mais do que a lâmina B, ela vai curvar todo o sistema para a direita. Se a lâmina B curvar, né, dilatar mais do que a lâmina A, ela vai virar o sistema todo para a esquerda. Então, aqui no nosso caso, a lâmina metálica vai se curvar para a direita caso o coeficiente de dilatação do material B seja maior do que do A. Então, se o B dilatar mais do que o A, ele vai virar para a esquerda, errado, em relação à letra A. Então, a letra A está falsa. Letra B. A substância utilizada na confecção do material A é a mesma usada na confecção do material B. Então, não tem finalidade você ter uma lâmina feita com dois materiais duas lâminas feitas com o mesmo material. Ninguém vai dilatar mais que o outro. A letra B está errada. A letra C. A lâmina se curvará para a direita, independente do tipo de material usado de A e B. Não, gente, depende do material, porque dependendo do material, ele vai crescer mais ou menos. Então, vai ir para a esquerda ou para a direita. D. Coeficiente de dilatação dos materiais é uma função linear da variação de temperatura. Sim, porque a dilatação linear depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da nossa variação de temperatura. Verdadeiríssima. Opção correta, letra D. Seguindo para a nossa próxima questão, questão número 3. Vamos fazer análise de um gráfico. O Enem ama muito trabalhar com gráficos. 3. De maneira geral, se a temperatura de um líquido como aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água. Se ela estiver a uma temperatura próxima do seu ponto de congelamento, como tem nosso gráfico, como é que o volume vai se comportar? Nesse intervalinho, nós temos uma situação um pouco diferente, igual eu falei para vocês já. A água tem um comportamento anômalo. A água vai, em vez de aumentar seu tamanho, em vez de expandir, de se dilatar, enquanto ela estiver ali entre 0 e 4 graus Celsius, ela vai ter primeiramente uma contração do seu volume para depois ela começar a se dilatar. E aí, nós temos aquela situação, a partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água vai diminuir em menos de 3% ao se resfriar de 100 até 0 graus Celsius. Não é isso. O gráfico não está falando disso, está falando de um aquecimento. Letra A já está incorreta. A já está falsa. Letra B. Aumenta em mais de 4% ao se resfriar de 4 a 0 graus Celsius. Mas espera aí, estamos falando de um aquecimento, também está errada a letra B. Letra C. Na letra C fala assim, diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0 a 4 graus Celsius. Temos aqui uma opção bem interessante para a gente analisar. Vamos voltar nela daqui a pouco. Letra D. Aumenta em mais de 4% a se aquecer de 4 graus Celsius até 9 graus Celsius. Extremamente incorreta essa opção da letra D. A letra E traz para a gente um aumento em menos de 3%.
para aquecer de 0 até 100 graus Celsius. Então, aqui está falso também. Qual é a nossa opção extremamente verdadeira? Letra C. Então, nós vamos ter uma diminuição do nosso volume a partir do nosso gráfico. A gente consegue entender isso. Seguindo para a questão número 4, bora lá. Número 4 fala o seguinte. Questão número 4 do Enem. Ele traz assim. Durante uma ação de fiscalização de um posto de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool, tá? E esse álcool ele compra a 50 centavos cada litro que ele paga. Então, para cada litro, ele paga esse valor. Numa temperatura de 5 graus Celsius. Para revender, o líquido aos motoristas, ele fez um mecanismo de combustível na bomba de combustível para aquecê-lo, para que a temperatura final que ele chegar lá dentro da bomba seja de 35 graus Celsius. Tendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de combustível, tá? Então, são 20 mil litros de álcool por dia. E aí ele fala para a gente o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool como sendo 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Qual é o ganho financeiro desse posto de combustível com esse mecanismo, no mínimo engenhoso, para lesar o consumidor? Quanto que vai ser o que ele está ganhando, certo? De acordo com esse combustível que ele está dilatando. Então, para vocês terem noção, o dono do posto está comprando 20 mil litros de combustível por dia, porém, ele está vendendo mais combustível do que ele compra. Está aparecendo, brotando combustível. Esse combustível a mais se deve à dilatação volumétrica do álcool, porque ele está aquecendo este álcool. Então, vamos lembrar lá da equaçãozinha de dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica depende da variação, né? A dilatação volumétrica depende do meu volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica, que neste caso tem esse valor, e o ΔT, que é sempre temperatura final menos temperatura inicial, que neste caso vai ser 35 menos 5 ΔT, vai ser 30 graus Celsius. Então, lá, fazendo a continha, ΔV vai ser 20 mil litros. Como é que eu escrevo 20 mil litros? Posso escrever assim, ó. 20, 1, 2, 3 zeros, certo? Ou eu posso escrever como sendo 2 vezes 10 a quarta quantidade de litros. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a quarta, 1 vezes 10 a menos 3, ΔT, 30. ΔV é igual a 2 vezes 1, 2, vezes 30, 60, vezes 10 elevado a 1, porque na multiplicação eu somo nos expoentes. 4 mais menos 3 dá 1. Então, meu ΔV vai ficar igual a 600 litros. Para quem não entende o que eu fiz aqui, eu andei com a minha vírgula, uma casa para a esquerda, eu somo, para a direita, eu subtraio. Então, como eu estava 10 elevado a 1, eu só multipliquei por 10, tá na mesma. Por dia, ele compra 20 mil litros de combustível, porém, eu tenho esse volume de combustível que foi dilatado.
esse volume aqui é o combustível que ele tem extra, tá? Ele não paga por esse combustível. Esse é o volume que ele dilatou. Na verdade, ele pagou, mas ele pagou por 20 mil. E ele está vendendo 20.600 litros por dia. Então, esse valor, ele é totalmente, digamos assim, lucro do dono do combustível do posto. Então, vamos lá considerar. A questão diz para a gente que o álcool ele é revendido a um preço de R$ 1,60. Se eu multiplicar isso por 600 litros de combustível que eu tenho a mais, né, por dia, qual vai ser o lucro após uma semana de vendas? Então, eu vou multiplicar tudo isso por 7 dias. Dessa maneira, eu vou fazer, esse dono do posto vai ter um lucro devido a essa traquinagem dele aí, essa trapaça de R$ 6.720 somente com essa dilatação do combustível. E aí, a gente termina essa listinha do Enem. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Até a nossa próxima aula. Eu sempre tô olhando para ver se tá acabando. Não, eu olhei os dias pra frente. Mas enfim, eu assustei tanto que eu perdi o rumo. Mas tá bom.